Oi, meus amores, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, nas últimas aulas a gente tem falado, né, desde o começo do ano sobre arte moderna, aqueles três conceitos também que eu já pedi para vocês guardarem, que vocês já provavelmente estão de saco cheio de eu falar, então não vou nem repetir aqui. Falamos sobre arte contemporânea, né, que é aquela arte que não pertence mais a um movimento só, é uma mescla de vários estilos artísticos e também que deve ser analisada por todo o processo, não somente a obra final. Bom, tudo isso estava acontecendo na Europa. Mas e aí, aqui no Brasil, o que estava acontecendo? Como os artistas brasileiros se aproveitaram desses movimentos de fora? É isso que a gente vai começar a ver nessa aula aqui de hoje. Bom, primeiro eu vou dar uma contextualizada para vocês, beleza? Essa aula de hoje é sobre concretismo e neoconcretismo. Eu vou dar uma contextualizada até a gente chegar nesses dois, ok? Então vamos lá. Na primeira metade do século XX, a modernização do Brasil estava nas mãos das oligarquias brasileiras. Isso porque eram elas que detinham dinheiro para tal. Só que, como eram essas oligarquias que faziam essa modernização, era uma modernização um pouco rural. Existiam centros urbanos brasileiros, que eram São Paulo e Rio de Janeiro, porém eles não eram nos moldes internacionais, por exemplo. Eles eram ainda considerados um pouco rurais, não eram 100% urbanizados, bem como os da Europa. Bom, veio a crise de 1929, que vocês já estudaram, ou estão estudando, ou vão estudar em história, e essas oligarquias quebraram, elas ficaram sem dinheiro, e como elas ficaram sem dinheiro, elas não podiam mais investir nessa modernização. Então, quem teve que assumir essa responsabilidade foi o próprio governo brasileiro. Quando eles assumem essa responsabilidade, uma nova classe entra em ascensão, essa classe cresce, que é a burguesia. Então, com a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, os países passam a ser categorizados em desenvolvidos e subdesenvolvidos, e o Brasil ele é classificado como um país subdesenvolvido. Então, o governo vai pegar esse projeto de modernização para que o país ele eleve seu status internacional e se torne um país desenvolvido. Então, a modernização vai ser um fator relevante para esse objetivo, correto? Com todo esse investimento, como eu disse, a burguesia brasileira vai crescer. E aí veio a Era Vargas no Brasil, com todo o seu nacionalismo, que vocês também vão estudar. Eles queriam construir toda uma nação a partir da modernização do país. Depois veio o JK com o seu projeto de Crescer 50 anos em 5, com o mesmo objetivo, só que ele vai iniciar uma modernização mundializada. O que é isso? É um desenvolvimento industrial nos padrões internacionais. Ou seja, ele vai tentar, né, modernizar o Brasil de acordo com os padrões europeus, como estava acontecendo lá fora. Ele vai tentar tornar o Brasil equivalente aos países de fora, justamente para ele se tornar um país desenvolvido. Só que depois de tudo isso, o Brasil não conseguiu chegar na categoria de país desenvolvido, mas houve um progresso de uma parcela da população, que é essa burguesia que eu já tinha comentado antes, que ela levou o seu padrão de vida. Para mostrar que eles tinham crescido de vida, que eles tinham elevado o seu status, essa mesma burguesia vai querer se diferenciar das demais classes. Então, elas vão se apropriar de bens simbólicos, como a arte, música, carro e etc. Esses bens simbólicos vão ser os agentes diferenciadores entre a classe burguesa e as demais classes. Então, os espaços de arte, eles vão começar a se internacionalizar, ou seja, eles vão trazer obras de artistas internacionais para dentro do país, com esse mesmo intuito de aumentar, né, de essa diferença entre classes, assim, chamar mais a atenção da classe burguesa. Um dos artistas que expõe aqui no Brasil é o Max Bill. Ele expõe suas obras aqui em 1951 e em 1905, ele expõe as suas obras sozinho aqui em 1950 e em 1951 ocorre a primeira Bienal de Arte de São Paulo, no qual o Max Bill expôs também. Essa Bienal é muito importante para a arte brasileira no geral, mas principalmente por concretismo, porque a partir dessa Bienal, esses artistas brasileiros vão procurar sair do abstracionismo e tentar esse encontro entre a arte brasileira com a arte internacional. E é assim que o concretismo surge. Deu para entender um pouco essa contextualização? Espero que sim,
porque é bem legal, é bem importante. Então vamos lá, concretismo. O concretismo é representado especialmente pelo grupo Ruptura, que é um grupo de São Paulo. Vamos lembrar que concretismo, grupo Ruptura, ocorreu em São Paulo, beleza? Isso é bem importante. O grupo foi formado em 1952 por diversos artistas, entre eles o Valdemar Cordeiro e o Geraldo de Barros. Se vocês quiserem saber mais sobre os dois, é só pesquisar na internet. No mesmo ano, eles lançam o manifesto concretista do grupo Ruptura. O que era esse manifesto? Eram como se fossem umas diretrizes e orientações para os artistas que quisessem participar desse movimento. O que eles vão propor? Eles vão propor uma pintura geométrica e não figurativa, ou seja, não tinha necessariamente uma figura conhecida na obra. Por exemplo, um rosto, um casal se beijando, uma natureza morta, ou qualquer coisa do tipo. Era somente, não tinha nada figurativo em si, sabe? Eles vão negar o naturalismo tradicional e o moderno, que seriam essa coisa figurativa, como eu disse, né? É a mesma coisa. Queriam superar a estética artesanal e vão abandonar alguns elementos clássicos das artes, como a tinta a óleo, a tela e até o pincel mesmo. No lugar, eles vão usar esmalte sobre os fratex e no lugar do pincel, eles vão usar pistolas de tinta. Por quê? Porque eles diziam que o pincel era uma característica muito forte do artista e eles não queriam isso. As obras dos concretistas, elas não têm nenhuma característica principal, assim, de um artista. A gente não consegue olhar para uma obra concretista e identificar de que artista ela é. Não tem como. Por exemplo, quando você olha para uma obra de Van Gogh, ele tem um traço muito específico. Então, por causa do pincel, também do jeito que ele, né, pegava o pincel, então você consegue identificar. No concretismo, isso não existe. E uma coisa muito importante do concretismo é que a obra é simplesmente o que ela é. Não tem nenhum duplo sentido, não tem nenhuma ideia por trás. Não. O que você está vendo é o que realmente a obra é. Deu para entender um pouquinho? Então vamos para o neoconcretismo. O neoconcretismo, ele não ocorreu depois do concretismo. Eles ocorreram mais ou menos na mesma época. Só que o neoconcretismo é chamado assim por quê? É representado especialmente pelo grupo Frente, que é do Rio de Janeiro. Por que eles vão fazer uma outra vertente? Porque os cariocas não concordavam com a rigidez que os paulistas estavam pregando da arte, sabe? Eles queriam... Eles fazem esse neoconcretismo, esse grupo frente, justamente como uma reação à rigidez dos concretistas do grupo Ruptura. Então, o que eles vão propor? Uma maior liberdade artística, livre dos esquemas formais que o grupo Ruptura, ou seja, os concretistas, tanto propunham, vão realizar experimentações artísticas que vão envolver o homem e também o ambiente, vão retornar ao uso do pincel, da tinta a óleo, se fosse necessário. Tem maior liberdade artística mesmo, sabe? Vão propor umas coisas mais diferentes. Porém, dentro do neoconcretismo, alguns artistas se diferenciaram ainda mais, que foram o Hélio Oiticica, a Lígia Clark e a Lígia Pape. Por quê? Porque eles vão fazer o que os neoconcretistas fazem, essas experimentações, vão fazer muitas experimentações entre o homem e o seu ambiente, onde eles vão usar todos os sentidos, né? Eles vão fazer obras e instalações artísticas que vão envolver todos os sentidos dos seus espectadores. Só que eles vão fazer as suas obras com uma certa subjetividade, ou seja, não é só aquilo que você tá vendo. Tem alguma coisa por trás ainda, tem uma ideia, entende? E exatamente essa subjetividade que eles vão propor vai abrir os olhos para a arte contemporânea aqui no Brasil. Vai ser meio que uma introdução, assim, entendeu? É muito legal. Então, ó, esse grupo separado é o Hélio Oiticica, a Lígia Pape e a Lígia Clark. Pensando neles, o que eu vou propor para vocês? Vocês vão ler as páginas 12, 13 e 14 do livro de arte de vocês, que fala sobre o concretismo e o neoconcretismo, e na página 14 fala sobre o Oiticica e a Lígia Clark. E tem duas fotos. Uma que mostra uma série do Oiticica que chama Parangolés, e a outra foto mostra uma série da Lígia Clark, que chama Bichos. Eu quero que vocês
pesquisem mais sobre essa série dos dois, exatamente. Quero que vocês pesquisem sobre os parangolés do Oiticica, porque não é só aquele que tá na foto, tem mais. Tanto o parangolé quanto a série Bichos também tem mais, não é só a foto que tá no livro. Quero que vocês pesquisem, vejam as fotos dessa série dos dois artistas, que vocês se inspirem em uma ou nas duas e que vocês façam uma obra de arte tridimensional. Tem que ser tridimensional. Ou seja, não vale desenho e não vale pintura. Vocês podem fazer uma esculturazinha, vocês podem fazer uma peça de roupa, vocês podem fazer uma dança, não sei. Eu sei que eu quero uma coisa tridimensional, não pode ser desenho e pintura mais. Para isso, vocês vão ter que ser muito criativos. Então, se inspirem, pesquisem na internet a série desses dois, porque é muito legal. Se inspirem e usem a criatividade. Depois que vocês pensarem, eu quero que vocês gravem um vídeo do resultado final e postem como resposta da tarefa que eu vou lançar lá no Google Sala de Aula. Tem que ser vídeo porque foto eu não vou conseguir ver a tridimensionalidade do que vocês estão fazendo de fato e porque eu acho que fica mais dinâmico. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, só me mandar no e-mail que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E fiquem bem, foco nos estudos, se cuidem. E é isso. Beijão a todos.